Na aula passada, o professor falou sobre coordenadas geográficas. O professor Luiz Felipe nos falou sobre paralelos e meridianos. Os paralelos são linhas que cortam a Terra horizontalmente, que vão resultar nas latitudes. E os meridianos são linhas que cortam a Terra verticalmente, que resultam nas longitudes. Importante para a gente localizar qualquer espaço na superfície da Terra. Aprendemos o que são fusos horários e qual a sua importância. Veja, a importância do fuso horário é estabelecer as horas das mais variadas regiões do planeta. Entenderam? Vimos que a representação do espaço é feita através de mapas e quais são as técnicas utilizadas na sua elaboração. As técnicas mais utilizadas para retratar o espaço terrestre hoje é o sensoriamento remoto e as imagens de satélite, que são fundamentais para dar maior detalhamento ao espaço retratado. Boa aula! Olá, meus amigos, minhas amigas, que bom estar com vocês em mais uma aula de geografia. Hoje nós continuaremos a trilhar os caminhos da geografia física com o seguinte tema: a atmosfera. A atmosfera, ela funciona como uma capa que protege a Terra das investidas de corpos celestes. E vai além. Ela também é importante porque filtra os raios solares, permitindo uma temperatura relativamente agradável na Terra e permitindo também o desenvolvimento dos mais variados tipos de vida. Então, pessoal, a camada de atmosfera é composta por gases. Olha, esses gases, basicamente, os mais importantes são dois. O nitrogênio, em 78%, o oxigênio, com 21%, e aí nos resta apenas 1%. Esse 1% é composto do gás carbônico e outros gases raros. Os cientistas costumam dividir a atmosfera em camadas. Faixas de atmosfera que apresentam certas particularidades. E eu quero mostrar isso para vocês no mapa que eu tenho aqui. Vamos lá? Então, pessoal, aqui estão as camadas da Terra. A troposfera, a estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. Cada camada dessa tem uma distância, tem uma altitude aproximada, que vocês encontrarão tamanhos diferenciados dependendo da fonte que vocês procurarem. Pois bem, pessoal, as mais importantes são a troposfera, estratosfera e ionosfera. A troposfera é aquela camada onde ocorrem os fenômenos meteorológicos. As chuvas, por exemplo. É nessa camada que nós vamos encontrar 80% dos gases. Olha, observem aqui na imagem que essa é a camada mais importante para o ser humano. Vamos ver a outra camada? A estratosfera. Nessa camada, nessa faixa de atmosfera, vai aparecer a camada de ozônio, que vocês certamente já ouviram falar. É uma fina película que filtra os raios ultravioletas. Caso contrário, se ela não existisse, isso inviabilizaria qualquer tipo de vida na Terra. Portanto, hoje o homem tem uma grande preocupação em não destruí-la. E vocês já ouviram falar que em determinadas regiões há buracos na camada de ozônio. E quem ocasiona esse prejuízo à camada de ozônio é uma composição química denominada CFC, clorofluorcarbono, que está presente em aerosóis, na composição do ar-condicionado, de geladeiras. Isso, hoje, no Brasil e em boa parte dos países do mundo, é proibido o uso, para evitar que essa camada, a camada de ozônio, seja completamente destruída.
Vamos a uma outra faixa da atmosfera, a ionosfera. A ionosfera é importante porque é possível ali, nessa faixa da atmosfera, a transmissão de ondas radiofônicas. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Bom, olha, pessoal, quando se fala em atmosfera, é fundamental falar em outros dois temas: tempo e clima. Vocês sabem qual que é a diferença entre tempo e clima? Normalmente se faz confusão, não é mesmo? Veja, tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Ele muda constantemente. É comum nós olharmos para o céu e falar o seguinte: que tempo ensolarado, que tempo chuvoso, que tempo nublado. Nunca podemos usar o termo clima. Clima tem um outro significado. Clima, pessoal, é o seguinte: é o conjunto de variações do tempo. Um cientista, para determinar o clima de uma região, ele estuda por anos a variação do tempo, muitas vezes 30 anos, para determinar com segurança que tipo de clima tem naquela região. Tá certo? Não vão mais fazer confusão? Tranquilo? Nós vamos ver agora os fenômenos atmosféricos. Vamos começar então pela temperatura do ar. Vocês já perceberam que o ar tem temperaturas diferentes em determinadas épocas do dia. Pois é, como é que isso acontece? Por que isso acontece? Então vejamos, acompanhe o meu raciocínio. O Sol lança seus raios na superfície da Terra, aquecendo-a, tanto a Terra como as águas. Só que parte desses raios, eles batem na superfície e se dissipam. Outra parte são absorvidos tanto pelas águas como pela Terra. E aí, gradativamente, a Terra e as águas vão irradiando calor e vai aquecendo a atmosfera. Por isso que a gente vai perceber que em determinadas regiões do planeta, de tempo quente, tem montanhas muito altas, com grandes altitudes, onde o cume dessas montanhas permanece eternamente congelado. Por que isso acontece uma vez que aquela montanha está numa região quente? O que acontece é exatamente isso que eu falei. A irradiação, muitas vezes, esse calor que a Terra está soltando gradativamente, ela não chega às alturas. E com isso, o cume daquela montanha continua eternamente congelado. Tá certo? Pois bem, olha, vocês sabem também que existem instrumentos que medem a temperatura. Um deles é o termógrafo. E quais são as escalas utilizadas? Usa-se no Brasil muito a escala Celsius. Já nos Estados Unidos, a escala mais utilizada é a Fahrenheit. Tá certo? Sabiam disso, né? Pois é, pessoal. A temperatura, ela muda por fatores naturais e também por fatores promovidos pelo homem. Eu vou utilizar primeiro alguns exemplos dos fatores promovidos pelo homem. Vocês já ouviram falar em ilhas de calor? Não? Pois é, ilhas de calor acontecem muito em grandes cidades. Vou pegar, por exemplo, a cidade de São Paulo. Naquela área da cidade, no centro velho de São Paulo, que tem muitas construções, muito asfalto, a temperatura ali tende a ser, no verão, muito quente. Naquela região próximo dali, no Parque Ibirapuera, porque tem muita vegetação, a temperatura tende a ser mais agradável. Portanto, essas ilhas de calor, elas ocorrem em regiões onde não tem vegetação, certo? Aí o clima nessa região fica muito quente. Outra coisa que acontece é o efeito estufa. Já ouviram falar também, né? O efeito estufa acontece porque a poluição oriunda de diversas fontes, ela chega à atmosfera e estaciona numa certa altura, impedindo que o ar quente suba, que ele é mais leve, e que o ar frio desça, uma vez que ele é mais pesado. Esse impedimento acaba provocando, numa determinada região, um clima extremamente abafado. Esse é chamado do efeito estufa. Bom, esses fatores são promovidos pelo homem. Nós também temos os fatores naturais. O primeiro deles é a latitude. E nós já estudamos isso em aulas passadas. Lembram? Conforme a latitude, muda a temperatura. Ou seja, na maneira que nós avançamos para os polos, a temperatura tende a cair, exatamente. Um outro fator é
a altitude. Regiões muito altas, a temperatura é baixa, isso aí é óbvio. Portanto, a altitude é um outro fator natural que altera a temperatura. E por último, a continentalidade. Pessoal, acompanhe meu raciocínio. Veja, uma cidade próxima do oceano, próxima do mar, ela tem uma amplitude térmica. Sabem o que é amplitude térmica? A diferença entre a maior e a menor temperatura, certo? Então veja, a cidade próxima do mar, ela tem uma amplitude térmica menor. Por exemplo, de dia vai estar 25 graus e à noite vai estar 20 graus, uma amplitude térmica de 5 graus. Aquela cidade distante do mar, lá no Brasil Central, por exemplo, vai ter uma amplitude térmica maior. A temperatura do dia e da noite vão estar bem distantes, tá certo? Isso chama-se continentalidade. Pessoal, uma outra questão que eu queria falar. Cidades numa mesma latitude tendem a ter a mesma temperatura. Tendem. Eu quero mostrar uma coisa aqui no mapa para vocês, para verificarem que nem sempre isso é verdade. Vamos dar uma olhada na imagem? Veja, pessoal, nós temos 3 cidades na mesma latitude. Santos, São Paulo e Campos do Jordão. Na mesma latitude. No entanto, elas têm temperaturas distintas. Santos, ao nível do mar, está com 22 graus. São Paulo, subindo um pouco a serra, 18 graus. E Campos do Jordão, na serra, 15 graus. Qual é o fator que está alterando aqui? A altitude. Perceberam? Que uma cidade, mesmo estando na mesma latitude, ela pode ter diferenças de temperatura em função da altitude. Entendeu, pessoal? Ficou fácil agora, né? Eu estava lembrando aqui de uma questão. Me deu vontade de tomar café. Que tal vocês me acompanharem? Vamos lá? Então, até mais. E aí, pessoal, estamos voltando. Procurem os seus lugares para retomarmos a nossa aula. O tema agora é pressão atmosférica. Pressão atmosférica é um outro fenômeno atmosférico. Quando a gente fala desse tema, nos vem à lembrança um conhecido de vocês, o Torricelli. Foi ele que, pela primeira vez, observou que a atmosfera tinha essa pressão. E também percebeu que na atmosfera ela tem peso. É, exatamente. Nós não sentimos esse peso, mas ela existe. Veja, pessoal, eu vou me utilizar de um exemplo para mostrar isso para vocês. Olha, imaginem 2 bolas de futebol murcha colocadas sobre uma balança. O que queremos perceber? Pesos iguais, tá certo? Vamos pegar uma dessas bolas e vamos encher. E vamos colocar para pesar outra vez. O que queremos perceber? Que aquela bola que foi enchida, ela está mais pesada. Portanto, concluímos que o ar tem peso. Não é verdade? Olha, ele não só tem peso, como também tem um instrumento que mede a pressão. Esse instrumento denomina-se barômetro. E a unidade de medida utilizada chama-se milibar. Para vocês terem uma ideia, ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 1000 milibares. Portanto, nas regiões mais baixas, a pressão é maior. Nas regiões mais frias, a tendência é a pressão atmosférica ser maior do que as mais quentes. Isso mostra que a temperatura influencia na pressão atmosférica. Não é verdade? Olha, outra coisa. A pressão do ar é exatamente a pressão do ar que dá origem aos ventos. Olha, pessoal, eu vou dar um conceito bem simples de vento para vocês. Ar em movimento. Exatamente isso. Extremamente simples. Bom, mas o ar em movimento, de qualquer forma, fica muito vago. Como que a gente pode explicar melhor esse ar em movimento? Como que, de fato, ele se movimenta? Então, veja. Presta bem atenção.
As regiões de baixa pressão, chamadas ciclones, elas se movimentam e se deslocam para as regiões de alta pressão, os anticiclones. Então as coisas acontecem mais ou menos assim. Aqui embaixo, o ciclone, e aqui em cima, os anticiclones. Uma empurra a outra e elas se movimentam. E esse movimento constante que provoca os ventos. Entendeu? Olha, outra coisa. Nas zonas polares, são os ventos mais comuns. Os principais ventos da Terra estão nas zonas polares. Entre eles, os ventos alísios. São aqueles ventos que sopram das zonas temperadas para os trópicos. Então, olha o que acontece. Das zonas temperadas, esses ventos se direcionam às zonas tropicais e depois retornam. Ao retornar, eles recebem um outro nome, chamam-se contra-alísios. Esses ventos, eles sopram o ano inteiro, tá certo? Então não esqueçam, hein? Alísios e contra-alísios. Os alísios da zona temperada para os trópicos e os contra-alísios dos trópicos para as zonas temperadas. Tranquilo? Pois é. Veja, pessoal, a exemplo da temperatura do ar e da pressão atmosférica, os ventos também possuem instrumentos que fazem a sua medição e sua direção também. O instrumento que mede a velocidade do vento chama-se anemômetro. Já o instrumento que mede a direção dos ventos, a biruta, esse é muito curioso. Parece um coador de café daqueles antigos, feito de pano, só que em tamanho gigante. Ele está presente nos aeroportos, mostrando a direção dos ventos. Veja, meus amigos, existem vários tipos de ventos. Em geografia, nós costumamos enquadrá-los em 3 categorias. Ventos regulares, que são aqueles ventos que sopram o ano todo, como, por exemplo, os ventos alísios. Os ventos periódicos, que sopram em determinada época do ano e em determinados lugares. Podemos aí citar as brisas e os ventos de monções lá na Ásia. E por último, nós temos os ventos locais. São aqueles ventos que aparecem em determinados lugares. Eu posso aqui dar exemplos, quer ver? Nós temos aí um vento frio que aparece na França, chamado Mistral. Um outro que aparece nos Alpes suíços, chamado Fohn, só que esse é um vento quente. Um outro no norte da África, chamado Simoon, que movimenta as dunas. E por último, vamos pegar um aqui do Brasil, mais especificamente do Rio Grande do Sul, denominado Minuano, que é um vento frio, que é uma barbaridade. Tchê. Então, esses ventos são ventos específicos que atingem uma determinada região. Tá certo? Bom, pessoal, outra coisa que é importante é diferenciar furacões de tornados. Furacões são ventos violentos que aparecem periodicamente na costa do Pacífico, trazendo muita destruição. A particularidade desse vento é que ele demora algum tempo, muitas vezes semanas, para sair de uma determinada região. E em certas regiões do planeta, ele recebe denominações específicas. Por exemplo, na China, chamam ele de tufão, ou tufões. No Índico, quando aparece no Índico, ele recebe o nome de ciclone. Quando aparece na Austrália, chamam ele de wili-wili, certo? Já os tornados têm uma outra característica. Ele tem um tempo de atuação menor, bem menor, e ocorre com mais frequência na região central dos Estados Unidos, no Vale do Mississippi. É interessante para nós entendermos melhor isso e observar a violência desse vento, é assistir um filme chamado Twister. Vai mostrar o grau de destruição que promove esse vento. Mobile up. Yeah, Tony, is it me or is it main updraft shift?
Upper level winds are veering, sir. Okay, we got sisters. My God. We're right under the flanking line. I realize that. You can't attack this thing from the south. We're gonna get rolled. Watch me. Julia, I know you're upset. You just gotta breathe. We both just gotta breathe. What's going on? I don't believe this. Vamos falar agora de um outro fenômeno da atmosfera, chamado umidade do ar. Nós sabemos que existe o clima seco e um clima úmido. Isso é em função da umidade. Vocês já devem ter percebido, ao sair de casa de manhã, a vegetação levemente úmida. Que nome damos a isso? Exatamente, orvalho. Orvalho. Essa é uma prova que o ar é úmido. Quando esse fenômeno ocorre no inverno, o que nós observamos? Essa umidade do ar. Ah, exatamente, a geada é a umidade do ar cristalizada, certo? Então, a umidade do ar é um outro fenômeno atmosférico. Vamos para um último fenômeno, precipitação atmosférica. Veja, pessoal, a chuva é a principal precipitação atmosférica. Agora, não podemos esquecer que a neve também é uma precipitação atmosférica. Mas a chuva, ela ganha importância porque dela decorrem a chuva de granizo, que são precipitações sólidas, dela decorrem os temporais, não é verdade? Por isso, ela ganha importância. Veja, costumamos dividir a chuva em 3 tipos. Nós temos a chuva de convecção, que é aquela chuva que ocorre nas regiões equatoriais, são chuvas torrenciais, mas de curta duração. Aquelas que acontecem na Amazônia, por exemplo. Nós temos chuva de frente ou chuvas frontais, são aquelas chuvas, as mais comuns que existem, que decorrem do encontro das massas de ar quente e fria. O choque dessas massas provocam as chuvas. Temos também as chuvas orográficas, ou de relevo, que acontecem na costa americana, costa do Pacífico. Então vejam, ali nós temos as montanhas rochosas. As massas de ar quente e úmida que chegam nessa montanha, elas não conseguem ultrapassar. Aí elas ganham altitude. Ao ganhar altitude, elas precipitam e provocam as chuvas. Entenderam? Pois é, pessoal. Você sabe que existe um aparelho que mede a quantidade de chuva, né? Mede o índice pluviométrico. Existe. Ele denomina-se pluviômetro. Bom, pessoal, de fenômenos atmosféricos, ficamos por aqui. O que eu quero falar para vocês é uma outra coisa. Massas de ar. Veja, o que são massas de ar? As massas de ar são grandes volumes de ar que acontecem em todo o planeta. E essas massas de ar estão em constante movimento. Elas podem ser frias, quando ocorre nos polos e nas zonas temperadas, ou podem ser quentes, quando acontece nas zonas equatoriais e tropicais.
e elas estão em constante movimento. Essas massas, quando são secas, chamam-se continentais. E quando são úmidas, elas recebem um outro nome, oceânicas. E é o movimento dessas massas que vai provocar mudanças de temperatura. Olha, as principais massas são tropicais continentais, tropicais marítimas, polares continentais e, por último, polares marítimas. Compreendido, pessoal? Agora tem uma coisa que eu quero dizer para vocês antes de terminarmos. Vocês já ouviram falar em frente? Frente fria, frente quente? Provavelmente, nos jornais e telejornais sempre aparece isso. E eu vou explicar para vocês como que isso acontece exatamente. Então veja, se eu tenho aqui numa certa região uma massa de ar quente estacionada e se desloca uma massa de ar fria, o que vai ocorrer? No momento do choque das duas, uma vai empurrar a outra. Esse momento do contato é que nós chamamos de frente. Portanto, uma massa de ar fria, ela vai se sobrepor à massa de ar quente se ela for mais forte, tiver uma maior pressão. Caso contrário, ela vai retornar. Entenderam o que é frente agora? Legal. Pessoal, vamos agora às dicas de estudo. Pessoal, procurem verificar quais são os fatores que influenciam na temperatura do ar da região de vocês. Tá certo? Segunda dica, pessoal. Procurem relacionar o período de chuva da região de vocês com o assunto que nós já estudamos. E tome nota. Tá certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Nós nos encontramos em outro momento. Tá certo? Um abraço e até mais. O professor Luiz Felipe nos falou na aula de hoje sobre a atmosfera. Aprendemos quais são as suas camadas. As camadas principais da Terra são a estratosfera, a troposfera e a ionosfera. Vimos que o tempo e o clima são dois elementos fundamentais para a vida humana. Veja, pessoal, é importante que nós possamos diferenciar tempo de clima. Tempo é o estado do clima momentâneo e clima é um conjunto de tempo, tá certo? Observamos quais são as principais massas de ar existentes. As massas de ar são as seguintes, pessoal. As tropicais continentais e as tropicais marítimas. Ainda temos as polares continentais e as polares marítimas. Veja bem. Até a aula que vem.